Um dos temas que neste momento preocupa mais todos os portugueses e o nosso governo, as nossas instituições públicas, é o da inflação. E a inflação surge realmente muito como o fator de incerteza em relação ao próximo ano. O próprio Orçamento de Estado, que já foi aprovado na Generalidade, e é justamente esta nova série de reflexões que eu vou partilhando, inicia-se exatamente porque já foi aprovado na Generalidade do Orçamento de Estado, portanto estamos a entrar num novo ciclo da vida política do nosso país. A inflação surge realmente como esse grande fator de incerteza, porque se for 4% ou 10%, todos aqueles números, por exemplo, do próprio orçamento, não fazem sentido. Têm que ser todos eles repensados, trabalhados, corrigidos. E, por outro lado, temos todo o dossiê da ajuda social, dos apoios, da estabilização do tecido social, que tem novamente que voltar a ser reconsiderados. Portanto, a inflação surge aqui como a senhora da incerteza que entra pelas nossas casas. E por isso vale a pena pensar como é que se pode corrigir a inflação. A inflação estará nos 9, 10%. É muito curioso porque as notícias, por exemplo, são alarmantes em relação ao Reino Unido quando tem 10,1%, mas não são alarmantes em relação a Portugal quando temos 10%. Mas, de facto, no fundo só existem duas abordagens para corrigir o problema da inflação. Uma é melhorar, racionalizar as cadeias de produção, as supply chain, produção, transporte, distribuição, comercialização, de modo a que sejam mais eficientes e, portanto, conseguir que haja aí uma redução dos custos e que cheguem ao consumidor final com preços mais baixos. A outra estratégia é reduzir a procura, reduzir o consumo. É evidente que quando, por exemplo, aumentamos as taxas de juros ou aumentamos as dificuldades económicas, estamos automaticamente a reduzir a procura e, portanto, aí estamos a reduzir o consumo. Mas a questão que se põe é a seguinte: ao fazermos isso, estamos a gerar uma certa recessão. Eu julgo que, digamos, a classificação, a taxonomia económica para a situação de recessão tem a sua aritmética específica, mas em termos humanos, em termos compreensíveis, eu julgo que todos nós esperamos que no próximo ano haja um certo clima de recessão e de austeridade, por muito que estas palavras possam ser politicamente menos corretas. Agora, a questão interessante é, então não se pode melhorar a supply chain? Não podemos melhorar as cadeias de produção? E o que é curioso é que, se olharmos para os dados recentes, verificamos exatamente o contrário. Verificamos que essas cadeias têm vindo a ser pioradas por dois motivos. Por um lado, por ineficiência do Estado e, por outro lado, por lucros especulativos adicionais nas cadeias de produção e venda. Na verdade, neste momento existem evidências fortes de que, por um lado, as margens de comercialização têm aumentado. Aumentaram no caso dos combustíveis, aumentaram no caso dos bens alimentares. Portanto, em vez de estarmos a conseguir que o preço final da cadeia de produção apareça menor, pelo contrário, estamos a aumentá-lo. Por outro lado, o Estado também se encarrega de aumentar. Porquê? Por causa do IVA. O IVA não é um imposto de valor absoluto fixo, é uma percentagem, e, portanto, como o valor de base aumentou, ele majora, amplifica, injeta mais inflação no sistema. Reparem que o IVA nasce em contextos quase sem inflação, ou de inflação muito reduzida. Não é o caso. Por outro lado, o Estado também não facilita essa cadeia de produção em alguns setores críticos, como o da habitação. Porquê? Porque é muito lento, dificulta muito a produção. Por exemplo, todos nós nos queixamos da subida dos preços da habitação. Então, e qual é o estoque de propostas, de loteamentos e projetos habitacionais que neste momento está a jazer nos nossos municípios? Ninguém sabe o número exato. Mas como cada um desses projetos leva anos a ser aprovado, é fácil imaginar que temos aí um estoque enorme, no fundo, de habitação que podia ser colocada no mercado, que iria reduzir o preço. Porquê? Porque a cadeia de produção tornava-se mais eficiente, mas que isso não acontece pela simples razão que o Estado, neste caso, não é exatamente o Estado, são as autarquias locais, não facilitam.
Já agora, deixem-me dizer-vos o seguinte, eu periodicamente, e espero ir em breve, dar umas aulas nos Estados Unidos, é uma região interessante. O caso do município de Fort Myers, como sabem, na Flórida, foi recentemente assolado por um grande temporal. E vieram ao de cima quais são os tempos de licenciamento. Ora bem, uma proposta de licenciamento habitacional que, enfim, não seja nada de extraordinário, não seja um centro comercial, seja um edifício para habitação, o tempo máximo é 26 dias. Possivelmente, em alguns municípios em Portugal, será 26 meses. Isso não fará diferença? Claro que faz. E, portanto, se quisermos melhorar, reduzir a inflação e melhorar o funcionamento da nossa economia, convinha que esses atores, quer os vendedores que estão a introduzir margens especulativas, quer o Estado que amplifica a inflação com todos os impostos e, muito especialmente, o IVA, quer todas as entidades públicas que dificultam a cadeia da oferta, repensassem os seus processos.